Agora a gente vai entrar na parte mais prática, né? Função própria, tipo de fração, né? Fração própria é uma fração imprópria. O que seria isso, professor? Fração própria. Ó, o numerador é menor que o denominador. Então, o exemplo que eu te dou, ó, por exemplo, meio, né? Ó, o numerador é 1, o denominador é 2, né? 1 menor que 2, beleza. 3/5, né? Eu vou ter exatamente isso também, tá? 6/21, né? Isso é uma fração própria. O numerador é menor que o denominador. E qual é a conclusão? Você precisa gravar isso? Não. Você só tem que entender que esse cara aqui, a fração própria, né, vai ser uma fração que vai dar menor que 1, né, o resultado dela. Aí fica óbvio da gente pensar o seguinte, olha só. Né, se eu tenho, né, vamos pensar no 3/5 aqui, né? Se eu tenho, né, 0/5, né? Eu tenho o quê? 0. Beleza? Presta atenção. 0/5 eu tenho 0. Aí vem 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, opa, e 5/5. O 3/5 ele está exatamente aqui, ó, né? O 3/5 ele está aqui, tá? Ele está ali. Então a gente pode já entender que, bom, tá, professor, eu entendi lá atrás, no quadro passado, 3/5, 5/5 é o inteiro. E 5/5 vale 1. Então, professor, acho que eu já estou entendendo essa bagaça, né? Ó, o 3/5 ele está entre 0 e 1. Ah, beleza. Por isso que ele é menor que 1. Sempre uma fração própria vai ser menor que 1. Por exemplo, 6/21. 21/21 é 1, é 1 inteiro. 6/21/21 é menos, né? Quanto mais eu vou aumentando, 7/21, 8/21, 9/21, eu vou tendo um número maior. Quanto mais eu diminuo, 5/21 é menor que 6/21. 2/21 é menor, vai se aproximando do 0. Então, professor, vai ficar entre 0 e 1, né? Sim. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o 3/5, ele está entre 0 e 1, vai ser sempre menor que 1, uma fração própria. Beleza, galera? Tranquilo? Até aqui? Deu para entender essa lógica? Fração imprópria. Aí, aqui, o numerador é maior que o denominador. Então, aqui, nesse caso, a tua fração sempre vai dar maior ou igual a 1. Não tem problema de dar igual a 1. Né? Os exemplos aqui, ó, vamos pegar um exemplo, né? Por exemplo, igual a 1. 3/3. Né? Vai dar igual a 1. Né? E agora 4/3. 4/3 é uma fração imprópria. Ó, o numerador 4 é maior que 3. Beleza? E como é que eu poderia representar isso daqui? Professor, representa como se fosse pizza, para eu entender. Ó, aí fica mais fácil para você entender quando eu faço a pizzazinha. Ó, é como se eu pegasse essa pizza aqui, né, e dividisse ela em quantos pedaços? 3, né? Pessoal, um pedaço tá maior que o outro, caga pra essa porra. Isso aqui é o desenho mesmo, tá? É escala, tá? Então, ó, eu pego uma pizza, isso daqui, esse 4/3, é a mesma coisa que 3/3 mais 1/3, tá? Já tô te adiantando isso. 4/3 é 3/3 mais 1/3. Professor, acho que entendi. É como se fosse pegar uma pizza, comer ela toda, que é o 3/3, né? Isso daqui é o 3/3. E pegar mais a mesma pizza, só que, pô, digamos que a gente não comeu, a gente pediu de olho grande, a gente não comeu ela toda, a gente comeu só mais uma partezinha dela. Então, a gente comeu 3/3 e comeu mais 1 em 3, né? 1 em 3 pedaços. Isso daqui quer dizer exatamente esse 4/3. Você entendeu a lógica da fração imprópria agora? Beleza? Tá claro para você? Tá? Então, isso daqui dá 4/3. E aí a gente já sabe, né? Já sabe que esse cara aqui, né? Ele vai ser o quê? Maior que 1, né? Maior que 1. Tá bom, galera? Beleza? Tranquilão? E vai ter, né, a fração imprópria aparente, tá?
Então, por exemplo, ó, um outro exemplo aqui eu posso pensar, por exemplo, 7 quintos. 7 quintos é 5 quintos. Lembra que eu peguei uma pizza, dividi em 5 pedaços, só que eu vou ter duas pizzas, né? Porque eu vou ter o 5 sobre 5 mais o 2 sobre 5. Tá bom? Ó, 5 com 2, 7. E aqui eu mantenho o denominador. Você vai aprender isso em operações. Já estou te adiantando aqui. Tá? Então eu comi a pizza toda e comi mais 2 quintos dessa pizza. Tá bom? Professor, e um tipo, e se eu pego 8 dividido por 2, né? Isso daqui é uma imprópria aparente, uma fração imprópria aparente. Que tipo de fração é essa, professor? Já vou te mostrar aqui. A imprópria aparente é essa daqui, ó. Por exemplo, 8 dividido por 2, né? Ah, professor, mas isso daí é mole, dá 4, né? A gente já faz direto, sim. Mas se eu tivesse que representar ela, seria 2 sobre 2, mais 2 sobre 2, mais 2 sobre 2, mais 2 sobre 2. 4 vezes, né? Porque, ó, mantenho a base, aqui o denominador, e somo os expoentes. É como se eu comesse aqui, pegasse 4 pizzas, dividisse em 2 pedaços e comesse todas elas. Tá? Beleza, galera? Tranquilão? Então, vamos pro próximo quadro aí, tá? Aqui algumas observações importantes, né? Quais são, professor? Ó, primeira coisa que na matemática não existe esse caso aqui, ó. 7 dividido por 0. 5 dividido por 0. Qualquer coisa é dividido por 0. Isso daqui, né, não existe, beleza? Não existe. Não existe. Então, toma cuidado, tá? Isso daqui é dito também impossível. Tá? Impossível. Esse conceito vai ser importante lá em sistema linear. Tá bom? Então, ó, não existe, tá bom? A gente faz um corte assim para você lembrar bem disso, tá? Agora, 0 sobre 7, aí sim, isso daqui dá 0. Isso daqui existe, é totalmente possível, tá? Não tem alguma coisa sobre 0. Agora, 0 sobre 7, sem problema algum, beleza? Show. E uma terceira observação é que, por exemplo, 3 eu posso escrever assim ou assim, ó, 3 sobre 1. Tá bom? É a mesma coisa, só que a gente não tem o costume de todo número, né, colocar ele sobre 1. Mas é como se fosse, né, o 3 eu posso escrever ele como forma de fração. Né? 3 sobre 1, denominador 1 a gente não precisa colocar. Beleza? Tranquilo? Vamos avançando, hein? Se tiver dúvida, coloca aí no chat. Tá? Então, ó, exercíciozinho bem simples, né? Só para eu te mostrar aqui algumas ideias aqui interessantes. Ó, um mês tem 30 dias. Escreva frações do mês correspondente a, né? Então, bom, o mês todo tem 30 dias. A fração de um dia, né, é 1, né, em 30. Que também eu posso representar assim, galera. Você vai, de repente, ver assim, ó, uma barra. Isso daqui é a mesma coisa. 1 sobre 30, 1 barra 30, a mesma coisa. Tá? Ó, 17 dias é 17 sobre 30. Uma semana, bom, uma semana tem 7 dias. Então, ó, 7 sobre 30. Eu não poderia botar 1, né, sobre 30. Não, não, porque aí em cima estaria a semana e embaixo o dia. Você entendeu que tem que ser a mesma coisa nos dois, né? Uma quinzena, bom, tem 15 dias. Ah, são 15 dias em 30. Beleza. Entendeu aí? Show. E aí, bom, aqui a gente, esse exercíciozinho vai ser interessante para você lembrar lá na hora de fazer, quando a gente entrar em probabilidade. Você vai ter que ter essa noção aqui. Por exemplo, acertar 32 exercícios num total de 40. O que seria isso, professor? Então, ó, quando eu acerto 32, né, 32
em 40, né? Isso daqui são acertos. Se eu te perguntar os erros, quantas você errou? Bom, 32 de 40, né, são os acertos. 40 de 40 é 1, né? 40 sobre 40 é 1, né? Se eu tenho um número igual em cima e igual embaixo, se dividindo dá 1. Isso daqui é o total, né? É o total, tá? Acertei 40 de 40. Você vai ver que esse 1, isso daqui representa também 100%, né? Acertei 40 das 40. E errado, ó, 32 para 40, não faltam 8. Então, ó, 8 em 40 são exatamente as que eu errei. Então, você tem que ter essa ideia, né? É o tal do complementar. Você tem que ter essa ideia já aqui em fração, tá? Ó, percorrer 3 km de uma estrada de 10. Se eu percorro 3 em 10, beleza, tá? Percorrido. Percorri 3 em 10. Não percorri quanto? Quanto faltou? 7 em 10, né? Não percorri. Deixei de percorrer 7 em 10. E 10 em 10 é o todo. Tá bom? Beleza? Show, vamos avançar. Então vamos lá. Agora a gente vai, galera. Dúvidas aí? Coloquem no chatzinho, tá? Agora a gente vai para a ideia de número misto, tá? Número misto, beleza? Tá bom? E aí transformar a fração imprópria em número misto, beleza? Isso tudo você vai ver agora. Então, o que seria um número misto? Né? Lembra aquele exemplo que eu botei para você? 4 terços, tá? Vamos pensar nele, né? Vamos pensar nele assim, ó. Isso daqui, a gente viu lá que é 3 terços mais 1 terço, tá? 3 terços mais 1 terço, que é a mesma coisa que 1 mais 1 terço, tá? Isso daqui, né? Ele pode ser representado por isso daqui, ó, 1 terço. Professor, é como se fosse vezes? Não. Ele está só colado aqui na fração. Não bota nem pontinho para você não entender que é vezes. A fração mista vem assim, ó. 1 terço. 2, 1 terço. 5, 7 décimos. Enfim, tá? Esse número vem colado aqui, tá? Na fração. Isso é a mesma coisa que isso daqui. Tá bom? E como é que a gente faz, né? Para voltar? Bom, ó, se eu tenho 1 terço, né? Como é que a gente faz então essa conta, professor? A gente faz assim, ó. A gente vai fazer esse vezes esse, tá? E depois somar com 1. Então vai ficar 3, ó, 3 vezes 1, tá? 3 vezes 1 mais 1, mais esse cara aqui. Isso dividido por... Aí quem vai ficar, por quem ele vai ficar dividido? Por próprio 3 ali, pelo 3. Tá bom? Então, isso daqui vai ficar 3 vezes 1, 3, mais 1, 4 terços. Aí eu volto para a minha fração original. Beleza? Outro exemplo aqui, né? Por exemplo, 3, 1 quinto. Isso daqui é uma fração mista. Isso daqui, galera, é a mesma coisa, né, que 3 mais 1 quinto. Tá bom? E como é que eu faço essa continha? Mesma ideia, né? Ó, 3 vezes 5, 15. Vamos fazer direto. 3 vezes 5, 15. Mais 1. Opa, 16. Sobre... Aí tu bota o denominador. Só tem ele, né? Aí tu põe o 5 aqui. Ficou claro essa questão do número misto, galera? Beleza? Vou avançar, hein? Então, bom, se eu te dou uma fração, então vamos transformar uma imprópria. Imprópria, você já viu que o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 17 quintos. Tá? E aí, transformar a fração imprópria em número misto. Como é que eu faço isso, professor? Tu vai pegar, então, o 17. Tá? Tu vai pegar esse 17 aqui.
e fazer a divisão por 5 normal, né? Então vai dar, ó, 3 e vai sobrar 2, tá? E agora, o que vai acontecer aqui? Aqui você tem que se ligar nisso daqui, ó. Esse cara aqui, o 3, tá? Vai ser o quê? A parte inteira, tá? Esse 2 aqui, que é o resto, vai ser o numerador, tá? E esse cara aqui, o 5, vai ser o meu denominador. Professor, como assim? Coloca aqui no número misto para a gente ver. Então, ó, o 3 vai ser a parte inteira, tá? Então vai ficar 3 mais. E aí eu somo com, ó, numerador, denominador. Então, ó, numerador 2, denominador 5. Isso é a mesma coisa, obviamente, que 3, 2/5. Beleza, galera? Tranquilão? Então, como é que eu transformo, né, um cara num misto? Pega e divide. Tá, esse quociente aqui vai ser a parte inteira, né? Sabe como é que eu penso nisso? Eu giro, eu boto o 3 para frente, aí o 2 vai para o lugar do 5 e o 5 desce para o lugar do 3. É assim que eu penso, tá? É assim que eu penso, tá bom? E aí eu tenho o meu número misto. Beleza, galera? Tranquilo? Tá? Eu penso assim, ó, como se fosse... Imagina aqui, ó, eu tenho... Vamos pensar só no 2, no 5 aqui e no 3. Né? Tá assim, né? Ó, 2, 5, 3. Aí tá mais embaixo um pouquinho, porque é o resto... Mas bota ele aqui no meio, mais ou menos. Ó, o 3 vai pro lugar do 2 e o 2 vai pro lugar do 5. Então fica assim, ó. 3, aí o 5 desce pro lugar do 3. Então vai ficar 3, 2, 5. É isso que eu penso, tá? Fica fácil também de você enxergar assim. Beleza? Vamos avançar. Então, frações equivalentes. O que seria isso? Fração equivalente. Vamos pensar na seguinte situação aqui. Ó. Deixa eu só fazer aqui. Vou fazer aqui para você entender a lógica. Tá? Imagina 3 barrazinhas aqui, 3 barras, né, do nosso querido chocolate, né? E aqui eu divido ele ao meio, beleza? Aqui, né, eu divido ele em 4, tá? Imagina 4 pedaços iguais, aqui 2 pedaços iguais, tá? E aqui eu vou dividir em 8 pedaços iguais, tá? Beleza? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e aqui 1, 2. O que eu quero mostrar com isso? Se eu, presta atenção agora. Se eu pego e como uma parte aqui, como essa parte aqui, né? Eu comi 1 em 2. Tá? Isso tudo aqui para te mostrar o que é fração equivalente. Fala aí, Brian, bom dia. Né? Se eu pego agora essa parte aqui e como 2 pedaços. Ah, professor, beleza. Você pegou a mesma barra de chocolate. Na primeira ali você dividiu a mesma barra. Foi dividida em 2 vezes, em 2 pedaços. Agora você pegou a mesma barra, só que agora dividiu em 4, porque tinha 4 pessoas. E você dando 2 pedaços dessa que tu dividiu em 4, equivale à mesma coisa, ao mesmo pedação lá da primeira, né? Tô vendo isso, ó, 2 em 4. Tá bom? E perceba que naquela que eu dividi em 8, aí chegou mais gente. Eu quero dividir em pedaços iguais, para 8 cabeças. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Nessa barra aqui, na terceira barra, né? Você vai perceber que você tem 4 em 8 pedaços.
Isso tudo é o mesmo pedaço de barra, você concorda? Só que uma eu peguei um pedação, a outra tem 2 pedaços menores, e na outra tem 4 pedacinhos, mas tudo é a mesma coisa. Então, eu te mostrei aqui que meio é a mesma coisa que 2/4, que é a mesma coisa que 4/8. Professor, eu percebi que é só multiplicar por 2 em cima e embaixo, né? Então, se eu multiplico em cima e embaixo por 2, vira 2/4. Se eu multiplico de novo, vira 4/8. Se eu multiplicar de novo, vai virar 8/16. Então, você entendeu que é a mesma coisa. Daí eu te ensino a propriedade fundamental de fração, tá? Por exemplo, se eu tenho meio, tá bom? Né? Se eu tenho 24/36, tá? Se eu pego esse meio aqui e multiplico, né, por 3 em cima, eu tenho que multiplicar por 3 embaixo. E vai acontecer isso daqui, ó. 3 vezes 1, 3, e multiplico o denominador. 3 vezes 2, 6. Ah, professor, então meio é igual a 3 sextos? Só que você tem que multiplicar pelo mesmo cara. Eu não poderia multiplicar por 3 em cima e por 2 embaixo. Por 3 em cima e por 4 embaixo. Não. Fala, Guilherme, tranquilo? Beleza? Eu tenho que multiplicar pelo mesmo cara, tá? A mesma coisa, da mesma forma, vale para a divisão. Beleza? Vale para a divisão. Eu posso pegar esse cara de cima e dividir por 2. Posso pegar o cara de baixo, só que também eu tenho que dividir por 2, tá? Então, isso daqui, ó, 24 por 2, 12. 36 por 2 dá 18. Professor, 12 sobre 18 é a mesma coisa que 24 sobre 36. É a mesma coisa. Beleza? É a mesma coisa. Isso é a propriedadezinha. Então, se você multiplica em cima, multiplica embaixo, não muda nada, tá? Exatamente, João. Tipo uma simplificação. Exatamente. A gente vai entrar agora na simplificação de frações, tá? Exatamente isso que eu vou te mostrar agora no próximo quadro.